Graça e paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos 146. Você que está conosco agora pelo Facebook, Deus abençoe sua vida. Você que estará conosco também depois no YouTube, Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero que esse culto seja um culto que venha transformar a sua vida. O intuito de Deus é que nós possamos ser abençoados, né? Ele quer que você agora volta em tudo agora que você está fazendo, volte para Ele. Para de fazer aquilo que você estava fazendo e começa a fazer aquilo que Ele está te falando para você fazer. É o momento do culto na sua casa, mas não é o momento de você ficar sem culto, porque culto é onde Deus está. E se você está na sua casa cultuando a Deus, aí é a igreja que você está. Então a igreja não é quatro paredes. A igreja é o lugar que você invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele falou sobre isso. Em Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, ele diz uma coisa importante. Ele disse: aonde estiver um ou dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Quem são os membros? Nós. Então nós precisamos saber que o culto está acontecendo agora. O culto não é apenas presidencial. O culto é onde Jesus está. E aonde Jesus está, o culto está acontecendo. Então é isso que a gente precisa entender. Vamos abrir as nossas Bíblias então no Salmo 146, verso de número 1 e verso de número 2. Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. O salmista sabia que enquanto ele viver, ele ia cantar louvores a Deus. Ele está dizendo assim: eu vou cantar louvores se tudo estiver bem, enquanto eu viver. Você tem vida, eu tenho vida. Deus te deu mais um dia de vida. Deus te deu mais uma tarde de vida. Deus te deu mais uma noite de vida. Então, vive a vida que Jesus te deu. E vamos orar, vamos falar com Ele. Não importa o que você está enfrentando, não importa o que você está passando. Esse culto é o culto para você prestar para Deus. Faz para Deus, para que Deus olha e vê. A Bíblia diz isso, né? O próprio salmista falou no Salmo 37, no número 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo que está no teu coração. Verso 4. Vamos orar, vamos falar com ele. Senhor Deus, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Nós não somos, ó Deus, aqueles que cultuam o Senhor apenas em quatro paredes. O culto é agora. Nós vamos cultuar o Senhor aqui. Nós vamos dar o nosso melhor para o Senhor. E cada um, ó Deus, que agora está nos acompanhando, ó Deus, pelo Facebook, está na sua casa, não deixa que o comodismo venha tomar lugar no seu coração. Não deixa, ó Deus, que também, ó Deus, a incerteza, a ansiedade, as preocupações, a falta de compromisso, possamos ter compromisso com o Senhor. Possamos estar, ó Deus, agora falando: Deus, esse momento é o momento de nós cultuarmos o Senhor. É a hora de nós prestarmos um culto ao Senhor. É a hora de nós cantar louvores ao Senhor. É o momento também da gente depois ouvir a palavra do Senhor. E nós queremos isso, Senhor. Não importa
tira tudo aquilo que não provém do Senhor do nosso coração. Talvez nós passamos, ó Deus, momento nesse dia de tristeza, de angústia, talvez uma coisa que alguém falou com a pessoa, ou com a gente mesmo, e aquilo ficou no nosso coração, está impedindo o agir do Senhor na nossa vida, e que possamos, ó Deus, estar liberado para o Senhor, possamos ter a prática da liberalidade, de cultuar o Senhor, possamos ter, ó Deus, liberdade, ó Deus, e possamos ser espontâneo na Tua presença. Pai, muito obrigado por tudo. Receba o nosso louvor, tanto aqui, ó Deus, tanto em casa, essas pessoas cultuando o Senhor, receba o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa exaltação, Deus Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.
O Senhor te ama, mesmo que você não ama. Ele é o amor incondicional. E eu quero nesse momento orar pela sua vida. Quero clamar o Senhor pela sua vida. Quem sabe você está precisando que alguém te ama. E você tem esperado isso do ser humano. O ser humano, ele ama condicionalmente, mas Deus ama incondicionalmente. Então eu quero orar pela sua vida, e eu quero estender também pela sua vida financeira. Quero orar pela sua vida financeira. Você que tem sido fiel ao Senhor, isso é muito bacana. Deus, ele não vai deixar faltar nada para você. Deus, ele vai te dar o melhor. Pastor, nessa pandemia, o que Deus vai me dar? Excelência. Ele vai te dar o melhor. Melhor financeiro, melhor da sua saúde, melhor na sua família. Eu creio que Deus, ele faz isso. E nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida financeira. Não importa, pastor, não sou aqui dessa denominação. E aí? Você é dizimista? Você é ofertante? Você tem compromisso com Deus? Tenho. Então essa oração vale para você também. Então vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Queremos agradecer o Senhor por esse amor incondicional do Senhor sobre nós. O Senhor tem nos amado incondicionalmente, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante, ó Deus, das nossas falta de compromisso que nós muitas vezes temos. O Senhor tem nos amado como amor do Senhor, do seu coração. Nós oramos, ó Deus, para quem sabe essa pessoa está carente de amor. Quem sabe essa pessoa tem olhado para o ser humano, para que o ser humano amasse, pudesse amar ele ou ela incondicional. Nós não amamos ninguém incondicional porque nós não temos o amor ágape. O amor ágape é do Senhor. Nós temos amor humano, e amor humano é um amor que se corrompe, mas o amor do Senhor é incorruptível. E em nome de Jesus, Senhor, nós oramos também por essas pessoas que têm sido fiel ao Senhor, têm sido fiel à sua casa, têm tido compromisso com o Senhor, fiel também nos dízimos, nas ofertas. Nós oramos que em tempo de pandemia, que o Senhor esteja cuidando, e eu creio que o Senhor está cuidando, e que o Senhor possa saber que o maior investimento dessas pessoas não é ouvir a voz da avareza, mas ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor é Deus que supre todas as nossas necessidades, porque o Senhor é fiel em todo tempo na nossa vida, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus, amém
Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que está na sua casa aí, relax, que coisa boa, né? Na sua casa, muitos comendo a pipoquinha agora, só você não parar de ouvir a palavra de Deus, né? Vamos ouvir a palavra de Deus. Nesse momento, Deus tem algo a falar ao seu coração. Deus tem algo a falar ao meu coração também. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Agora, sem perca de tempo, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 até o versículo 22. Você tem Bíblia na sua casa? Eu acredito que tem Bíblia na sua casa, né? Se não tiver, nós vamos orar por você, para Deus tocar o seu coração e para você comprar uma Bíblia. Para de comer lanche e compra uma Bíblia, né? Você está comendo muito lanche e não está comprando Bíblia. Então, é igual você pegar um guerreiro e jogar ele, um soldado, na guerra sem arma, né? Vai morrer. Então, você precisa conhecer a Bíblia, né? Vamos abrir as nossas Bíblias aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 22, diz assim a palavra de Deus: Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e preside ou lidera sobre vós no Senhor e vos admoesta, e o que tenhas em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Exorto-vos também, irmãos, aqui admoestais os insubordinados, consoleis os desanimados, amparareis os fracos, e seja longânimo, paciente, algumas traduções, para com todos. Vede que ninguém dê ontem mal para o mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros, e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis, algumas traduções, não extingais o Espírito, não desprezais as profecias, mas ponde tudo à prova, e retei o que é bom. Abstenhai-vos de toda espécie de mal. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha falar o nosso coração e que nós possamos ouvir a tua voz aqui nessa noite, para a glória de Deus. Irmãos, uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender na nossa vida é que nós precisamos de reajuste. Cada dia nós precisamos, às vezes, de ouvir a mesma coisa. Embora a gente não goste de ouvir a mesma coisa, mas embora a gente precise ouvir a mesma coisa. Eu gosto que quando Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: não é cansativo para que eu fale a mesma coisa a vós, que se torna segurança. Então, às vezes a gente precisa, o tempo vai passando e alguns valores de Deus começam a ficar para trás na nossa vida. E precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes, se a gente não tomar cuidado, às vezes a gente começa a se perder no meio da nossa caminhada cristã. E principalmente nessa pandemia, às vezes nós esquecemos de seguir o que a Bíblia está dizendo. E aí você fala assim: mas é culto no lar, eu tenho outras coisas para fazer, então não vou fazer isso, eu vou ficar em casa, vou ver outros programas, né? E aí a gente acaba não seguindo aquilo que a Bíblia está dizendo. E aí a pandemia passa a virar um demonia na sua vida, né?
Pode virar um demônio na sua vida, a pandemia, porque você acaba não tendo compromisso com Deus, mesmo seja no seu lar. Se você pegar o capítulo de número 17 de Atos, essa é a segunda viagem de Paulo missionário. Paulo faz essa segunda viagem missionária, e é interessante que Paulo, ali, ele chega e ele vai pregar por 3 semanas. Ele vai pregar numa sinagoga, ensinando os judeus, em primeiro lugar, depois ensinando também os gentios, sobre a questão de Cristo, do cristianismo, aonde Paulo tinha sido impactado com a sua vida. A partir do momento que Cristo entrou na vida de Paulo, ele ficou impactado, a vida de Paulo mudou, e Paulo não tinha outra mensagem, a não ser a mensagem de Cristo na vida dele. E Paulo, ele chegando ali, ele viu judeus e gentios, judeus nas suas práticas ali, no judaísmo, e os gentios na sua prática, vivendo a sua vida ali, sem compromisso nenhum com Deus, vivendo a sua vida ali, talvez religiosa, uma religião às vezes costumeira. E Paulo, ele chega ali e começa a pregar, e ali nasce essa igreja de Tessalônica. Mas é interessante se você pegar e você ver no verso 13 e 14 de Atos 17, tem uma coisa que me chama muito a atenção aqui. Capítulo de número 17 de Atos, versículo 13 e 14. Eu quero ler para os irmãos aqui, diz assim: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciado por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar e também se levantar contra Paulo. Fizeram um montinho ali, uma multidão. Verso 14: imediatamente os irmãos fizeram sair a Paulo para que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então é interessante que Paulo ali, tudo começa em 3 semanas, que Paulo prega, aquelas pessoas abraçam o evangelho, abraçam Cristo, e ali nasce a igreja de Tessalônica. Passado o tempo, Paulo ali vai deixar alguns obreiros, um dos obreiros, ali Silas, também Timóteo, tinha ali também Jason, tinha ali também Erasto, e tinha ali também Gaio. Eram esses obreiros que estavam ali. Paulo possivelmente, aquela igreja tessalônica, ela estava perdendo algo primordial. E Paulo chama a atenção, porque essa igreja estava perdendo algo que às vezes nós estamos vendo as igrejas hoje perder também. O que ela estava perdendo? A igreja de Tessalônica, ela tinha que manter o fogo do Espírito. Então Paulo, a preocupação de Paulo é que a igreja de Tessalônica possa perder o fogo do Espírito. Então Paulo está falando, algumas coisas vocês precisam tomar cuidado, e algumas coisas vocês não podem deixar entrar, e algumas coisas vocês precisam fazer. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos tirar, tem coisas na nossa vida que nós precisamos fazer. Então é uma troca. Tem coisas que você precisa tirar da sua vida, que vai apagar o fogo de Deus na sua vida. Tem coisas que você precisa colocar na sua vida, para que o fogo de Deus continue mantendo a sua vida. Você continua fervoroso, você continua tendo chama de Deus na sua vida, você continua tendo calor de Deus, você continua sendo labareda de Deus na sua vida, você continua tendo paixão de Deus na sua vida. Então Paulo está falando isso, não só dentro das 4 paredes. A igreja de Tessalônica, ela não poderia manter o seu fogo do Espírito apenas dentro das 4 paredes.
mas também fora das quatro paredes. Deus, ele fala coletivamente, mas Deus fala individualmente. Então eu sou cristão dentro de quatro paredes, mas eu preciso ser cristão fora das quatro paredes. Eu sou cristão aqui dentro, mas eu sou cristão lá fora. Eu sou cristão aqui dentro, mas eu sou cristão no colégio. Eu sou cristão aqui dentro, mas eu sou cristão na faculdade. Eu sou cristão aqui, mas eu sou cristão na sociedade. Eu sou cristão aqui dentro, mas na política eu preciso ser cristão também. Então é isso que a gente precisa. E algumas coisas que estavam acontecendo ali, e Paulo mostra algumas coisas que os tessalonicenses precisavam fazer. Para quê? Para que mantesse o fogo do Espírito no culto e fora dele. A pandemia, ela não mata o fogo do Espírito, se você continua mantendo o fogo do Espírito na sua vida. O que é então? Vamos ver. O que é a palavra? O que é a palavra manter? Permanecer, conservar-se, obedecer, valorizar. O que é fogo? Eu falei. O que é fogo? Chama, calor, labareda, paixão. O fogo traz isso. O que é culto? Não, o que é? O que é local? É o local que eu esteja, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Mas o que é espírito? Espírito é a essência de Deus na minha vida. É aquilo que predomina de Deus na minha vida. É aquilo que é metafísico. É aquilo que é um ser superior na minha vida. Isso aí é o espírito, né? O que é culto? Culto é adoração, adorar, reverenciar. Também é o sagrado de Deus na minha vida. É a devoção de Deus na minha vida. O que é fora? Fora é em outro lugar, em outro ambiente, em outra cultura, ou no que é liberal. Então é isso que nós precisamos. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui, para que a gente mantenha o fogo do Espírito na igreja, na nossa vida, como instituição, mas como indivíduo, como cristão, em qualquer lugar que nós estivermos. O verso 12 diz assim, olha o verso 12. Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que preside sobre vós no Senhor, e vos admoesta. É interessante que Paulo está falando aqui de liderança. O que a igreja de Tessalônica precisava? Reconhecer a liderança que estava sobre eles. Você quer manter o fogo do Espírito? Reconheça a liderança que está sobre você. Esteja na cobertura da sua liderança. Se é um ministro de louvor, você precisa ser submisso a ele. Se é um ministro, se a pessoa, ela é professor da escola bíblica dominical, está ministrando ali, é um líder que está ministrando. Se é o pastor da igreja, você precisa reconhecer que ele é pastor. Ah, mas eu não gosto dele. Se você não gosta dele, não fica na igreja que ele está. Não fica aqui. Ou não fica na outra igreja que você está aí. Estou falando aqui. Não fica. Por que não fica? Porque você precisa, ah, pastor, mas eu estou sendo admoestado. Porque você precisa ser. Por que muitas vezes nós não mantemos o fogo do Espírito? Porque as pessoas não querem reconhecer a liderança que está sobre ele. Nós precisamos reconhecer. A partir do momento que eu não reconheço
a convenção que é sobre a minha vida, eu não posso ser membro da ordem de pastores. A partir do momento que eu não reconheço que eu tenho que ser submisso aonde eu estou, ali na vertente Caparaó, os meus líderes, né, que é o pastor Robertinho e o coordenador pastor Amós, como é que eu vou fazer? Você só pode liderar quando você está debaixo de liderança. Então, se você não aceita, se você não reconhece essa liderança, eu não reconheço esse pastor, eu não reconheço, por que você está fazendo ali então? Não precisa ficar ali. Ah, mas está apagando o fogo e vai apagar. Vai apagar mesmo, sabe por quê? Porque você não reconhece. Não quer saber, mas ele não é, eu não gosto dele, mas ele é pastor. Eu não tenho, ele é pastor, meu irmão. Não tem esse negócio. E aqui Paulo está falando sobre isso. Reconheça os que trabalham entre vós e presidem sobre vocês. Ou seja, eu não gosto do meu patrão, então sai de lá. Eu não gosto desse homem, porque ele é duro, ele é mau. Não é mau, é você que não tem obediência. A igreja, irmãos, tem líder, tem liderança. Se você não está satisfeito, você pode sair, porque é muito melhor você ficar no lugar que você respeita do que trazer maldição sobre a sua vida. A segunda coisa, como manter o fogo do Espírito no local de culto que estamos e fora dele também em todo o tempo. Em todo o tempo. Em segundo lugar, e os que tenha em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz em vós. Olha para você ver que coisa interessante. Que tem em grande estima. Eu estou satisfeito. Eu estou bem. Eu tenho amor por causa da obra. Eu tenho paz. Irmãos, uma igreja que ela estima a sua liderança, que ela respeita a sua liderança, que ela está ali olhando e vendo que não é um parapedo que está ali, é um ser humano que está ali, dotado, você entendeu, de autoridade de Deus sobre a vida dele. Então o que acontece? Quando a gente olha isso, então Paulo está dizendo isso. Vocês precisam ter estima com Timóteo, com Silas, com Jasson, com Gaio, com Erasto. Vocês precisam ter isso. Aí a chama, aí o fogo de Deus vai ser mantido na vida de vocês. Não tem pandemia, não tem nada que possa esfriar uma igreja que ela está estimada na liderança, que ela olha, ela tem amor pela liderança. Em vez de você falar mal do seu líder, ora por ele. Em vez de você ficar aí fazer montinho contra ele, abençoa a vida dele. Eu estou falando para todos os pastores, que você talvez que é de outro ministério está me ouvindo agora. É isso que nós precisamos. Por que eu estou frio? Por que eu estou desanimado? É aí que nós precisamos entender. Manter o fogo do Espírito. Uma igreja fervorosa. Não é uma igreja pulando, não. É uma igreja fervorosa, uma igreja bíblica. De repente você não fala língua estranha, mas você é bíblico. De repente você fala muitas línguas estranhas, você não é bíblico. E de repente você fala língua estranha e é bíblico. Pronto, então tá bom. Verso 14. Olha para você ver. Verso 14. Exortando-vos também, irmãos. Estão falando para irmãos. Que admoestai, de novo, correção. Preciso corrigir. Preciso chamar a atenção. Os insubordinados. Consoleis os desanimados.
amparareis os fracos, seja longânimo para com todos. Então Paulo está dizendo, primeiro, precisa ser admoestado aqueles que são insubmissos, insubordinados, aqueles que não aceitam. Não, eu não aceito isso aí não. Ah, mas eu não aceito isso, por que que eu não aceito? Porque não é desse jeito, irmãos, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Insubordinado, não é subordinado, é insubordinado. A pessoa, ela não quer saber de ser subordinada a nada. Ela quer pensar que não tem jeito. Mas Paulo está dizendo, agora precisa consolar os desanimados. Para manter uma igreja no fogo do Espírito, a chama, o calor de Deus, a labareda de Deus, a paixão de Deus, precisamos também consolar desanimados. Você está desanimado? Vai visitar, não só o pastor, mas você. Quem sabe você está melhor do que esse irmão. Depende dessa pandemia, você vai, pastor, estou cheio de Deus. E você sabe que tem um irmão ali que está desanimado. O que você tem que fazer? Você pode ir lá. Irmão, eu vim na sua casa. Eu quero orar pela sua vida. Tem coisa, irmão, que é o pastor que vai fazer, é verdade. Tem coisa que é só o pastor que tem que fazer. Mas tem coisa, se você está melhor do que alguém, o que você tem que fazer? Ir lá. Você está vendo que aquela pessoa está desanimada? Vai atrás dela. Manda um zap para ela. Né? Fala, fulano, estou orando por você. Eu estou aqui dedicando a minha oração à sua vida. Eu estou sentindo que você está desanimado. Dá uma palavra. Abre a Bíblia, dá uma palavra. Irmãos, a igreja não é só o pastor, a igreja é a igreja. O pastor lidera, o pastor alimenta você, para você alimentar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Mas nós devemos consolar também. Consolar os desanimados e amparareis os fracos. Tem pessoa que está fraca. Tem pessoas que estão enfraquecidas. Muitas lutas, muitas dificuldades que vêm sobre a vida dessa pessoa, ela começa a enfraquecer, ela começa a perder a sua energia espiritual, ela começa a perder a sua robustez espiritual, passa realmente a enfraquecer, ficar fraca, flácida espiritualmente. É necessário que a gente chegue ali e está mais forte. O fraco precisa da sua força. Você precisa carregar como? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo aqui de um soldado na guerra. Um soldado mais forte carregando o mais fraco. E é isso que nós precisamos. Então tem pessoas que precisam de ser fortalecida. Então você precisa, de repente Deus vai te usar amanhã para você ir na casa dessa pessoa e orar por ela. Ela falou assim, fulano, eu estou fraco, eu estou desanimado, não, vem cá, eu vou ministrar na sua vida. E Deus, Ele quer isso. Irmãos, no momento da pandemia, é momento da igreja também se reinventar. A igreja, ela é multiforme graça. A igreja, ela é criativa no mundo de qualquer momento. Se você pegar, eu estou falando Bíblia aqui, se você pegar no capítulo 3, e você pegar, a Bíblia diz, em Mateus, a Bíblia diz que quando João, ele não podia estar no templo, não pôde estar no templo, ele foi para o deserto. E a Bíblia diz que Deus mandou pessoas no deserto para ouvir João Batista. Então é isso que a gente precisa também. O que a gente precisa fazer também? A gente precisa também ser longânimo para com todos, ser paciente. E isso aí é uma virtude que a gente precisa aprender, porque às vezes o mundo que a gente está vivendo, a gente perde a paciência com muita rapidez, não é verdade?
Então a gente precisa ser paciente, me dizer: Senhor, deixa eu ser longânimo. Senhor, me ensina a ser longânimo. Me ensina a ter longanimidade. Me ensina a ter paciência. Me ensina a fazer isso, né? E uma igreja que ela mantém o fogo do Espírito é uma igreja também que tem essas características também nela. Mas o que acontece? Verso 15: vede que ninguém dê mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Ele está dizendo que com nós, irmãos, não devemos pagar o mal com o mal, mas fazer sempre o bem. O bem na minha vida não pode ser interrompido, mas o mal na minha vida precisa ser interrompido. O bem não, o bem precisa ser cada dia melhor. O bem na minha vida nunca pode, tem que ser ininterrupto. Mas o mal na minha vida precisa ser interrompido. Eu preciso falar: Deus, não deixa eu pagar o mal com o mal. Ah, pastor, mas fulano de tal está fofocando meu nome. Então ora por ele. Ah, pastor, fulano de tal está me perseguindo. Ora por ele. Fulano de tal, pastor, é meu inimigo. Seja amigo dele. Então nós precisamos, irmãos, se nós não tivermos essa diferença, o que nós estamos fazendo então? A igreja precisa dessa diferença. Olha, Paulo está dizendo isso. Precisamos. E quando eu vejo essa carta, eu vejo nós hoje, a igreja hoje vivendo isso. Então Deus está falando: ó, você não paga mal com mal. Se você quiser construir uma vida de bem, faz o bem. Não siga o mal. Não deixe o mal entrar na sua vida. Não deixe o mal entrar na sua família. Não deixe o mal entrar na sua amizade. Não deixe o mal entrar dentro da igreja. O mal precisa ser tirado. O mal precisa ser arrancado de nós. Precisamos. Mas para a gente manter o fogo do Espírito, a gente precisa fazer isso no verso 16. Regozijai-vos sempre. O que é regozijar? É ter uma alegria acima de tudo. Esse é regozijo. Não é porque tudo está bem, mas é porque no Senhor eu vou me regozijar. Não importa o que eu vou enfrentar. Regozijar sempre. O que é? Satisfação plena em Cristo. É você ter satisfação plena. A plenitude de Cristo na sua vida. Algo completo. A gente está ali tendo essa satisfação na nossa vida. Agora, observa comigo. Uma igreja que mantém o Espírito, o fogo do Espírito, não é uma igreja que está regozijando. Não é uma igreja que ela tem satisfação sempre. Você olha para a pessoa, não é porque tudo está bem, mas ele tem satisfação plena. Ó, rapaz, e aí, tudo está bem? Não. Mas por que você está alegre? Por que você está regozijando? Por quê? Por que você tem essa alegria indizível? Por que você tem? Rapaz, porque eu tenho o fogo do Espírito na minha vida. É por isso. O que me faz é isso. O que me faz é a diferença. Por isso que Paulo está dizendo para irmãos. Paulo está dizendo para estranhos. Paulo está dizendo para irmãos que conhecem a palavra de Deus. E eu estou falando para irmãos que conhecem a palavra de Deus. Eu estou falando para a igreja. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. Então você não é igreja. Igreja entende o que... Nós só podemos entender a linguagem de Cristo quando a gente é a igreja de Cristo. Verso 17. Você quer manter o fogo do Espírito na sua vida? Quer manter o fogo do Espírito em tempo de crise, de pandemia, ainda ter o fogo do Espírito na sua vida?
oração. Orar sem cessar. É você estar continuamente fazendo o quê? Orando, falando com Deus, tendo vida de oração, tendo estilo de vida de oração. O que é oração, pastor? Diálogo, relacionamento, intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Eu me relaciono com Deus. Eu tenho diálogo com Deus. Eu chego diante de Deus e eu tenho o que falar. E é isso que a gente precisa, orar sem cessar. O que está faltando hoje? Oração. Estamos falando demais de pandemia, de Covid-19 e parando de orar. Aí se você para de orar, vem um fofoqueiro e ministra fofoca no seu coração. Vem um filho de Satanás e vai lá e quer falar outras coisas com você. Mas chega uma pessoa para fofocar na sua casa. Chama ele para orar, você vai ver. Ele pula fora na hora. Aí eu lembro lá atrás, né? Quando a minha mãe, quando eu dava berro na cabeça. A mãe pegava criolina e jogava lá dentro. O berno saía na hora. Assim é fofoqueiro na sua casa. Joga berno na vida dele. Joga criolina. Você vai ver esses bernos fofoqueiros sair fora. Na hora. Então a gente precisa ter isso. Parece brincadeira, mas não. Ora. Tem uma vida de oração. Tem uma vida com Deus. Verso 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Espera aí, Jesus falou em Mateus 16, 33, eu vos escrevi que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então ele está dizendo, vocês vão ter sofrimento, vocês vão ter perseguição, vocês vão ter crítica, vocês vão ter pandemia, vocês vão ter. Sabe qual é engraçado? Que os cristãos do primeiro século passou tudo isso, e nós moderninho não queremos passar. Você já pensou? Eu já vejo uns, eu até critico, porque eu tenho que criticar mesmo, porque não tem como, né? Eu tenho que falar, porque assim não tem jeito. Mas tem uns pastores que falam assim, eu nunca vi isso. Lógico que você nunca viu. Isso é a igreja do século 21. Mas agora você está vendo, vive agora que você está vendo. Então eles passaram, nós não vamos passar. Nós não foi para a arena ainda. Nós não foi jogado para leão comer nós. Nós não foi jogado em fogueira ainda. Nós não foi jogado em fornalha ainda. Nós não foi jogado ainda em cova de leões. Não foi. Já pensou se a gente for? Porque uma pandemia dessa já está bagunçando a cabeça do povo. Então o que nós precisamos? Em tudo dai graça. Irmãos, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu tenho ódio, eu dou ódio. Se eu tenho fofoca, eu dou fofoca. Se eu tenho amargura, eu dou amargura. Se eu tenho ansiedade, eu dou ansiedade. Se eu tenho frieza espiritual, eu dou frieza espiritual. Se eu tenho rebeldia, eu dou rebeldia. Mas Paulo está dizendo, em tudo dai graça. Quem tem graça de Deus? Você tem graça de Deus? Então dá a graça de Deus para as pessoas. O que é graça? Favor imerecido. O que é a graça? É algo ininterrupto de Deus na sua vida. Quando as pessoas olham para você e vê o favor de Deus na sua vida. Então você vai falar em tudo. Por quê? A pandemia está aí, você está dando graça, meu irmão, porque eu tenho. Mas por que você está dando graças a Deus pela pandemia? Não, eu estou dando graças a Deus porque eu tenho Jesus na minha vida. Porque se eu não tivesse Jesus na pandemia, eu já tinha passado o cerol na minha vida há muito tempo. Mas porque Jesus está na minha vida, eu tenho graça dele na minha vida.
Você sabe por quê, irmãos? O capítulo 6 de Gênesis, versículo 8. A Bíblia diz que Deus olha para a terra estava toda corrompida. A Bíblia diz que a raça humana estava toda corrompida. Mas a Bíblia diz que dentro de todo esse caos, a Bíblia diz que Deus viu graça em Noé. Aleluia. Deus viu graça em Noé. E Deus chama Noé. E Noé acata o que Deus chamou ele. Era pior do que pandemia. Porque na pandemia que nós estamos vivendo, você vê muitos homens e mulheres de Deus servindo a Deus. Você vê pessoas orando, buscando a Deus. Você vê pessoas comprometidas com Deus, muitas pessoas. Você vê pessoas cheias de poder de Deus, cheias da graça. Você sempre tem uma palavra de Deus para o seu coração. Mas na época de Noé, não. Na época de Noé, todos estavam corrompidos. Sabe que é uma geração toda corrompida? É a geração de Noé. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus falou com ele, prega. Sabe qual o sermão de Noé? Justiça. Ele pregou sobre a justiça, sobre o dilúvio. Aí você faz uma extensão agora, Jesus falando uma coisa interessante. No capítulo 24 de Mateus, o sermão profético de Jesus, Jesus falou assim, será no dia de, como no dia de quem? De Noé. Sabe o que Jesus está falando? O que Noé falou vai acontecer. A mesma frieza que teve lá, está tendo aqui agora. O que aconteceu? Porque graça de Deus. Se a graça de Deus está sobre a minha vida, irmãos, é outra coisa. Olha o que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim, que ninguém se prive da graça de Deus. Porque se acontecer isso, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e contamina todos que estão ao seu redor. Se a graça de Deus não está na minha vida, como é que eu vou dar graças em tudo? Eu vou reclamar, vou murmurar. Mas está dizendo, em tudo dai graça, em tudo. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu agradeço a Ele. Está difícil, Senhor, mas eu agradeço o Senhor. Está pesado, mas eu agradeço o Senhor. As coisas não estão do jeito que eu quero, mas eu agradeço o Senhor. Você que está me assistindo e me ouvindo agora, ou vai nos assistir depois, no YouTube, lembra de uma coisa, em tudo devemos dar graça a Deus. Se a graça de Deus não estiver na nossa vida, nós vamos murmurar, reclamar. Verso 19, não apagueis o Espírito. O que acontece? É interessante a gente pegar aqui, apagar. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa, olha aqui, ó, e colocar. Vamos colocar aqui a Mirna que está aqui na frente, vou pegar ela aqui. Mirna é uma cristã, tá certo? Mirna é uma cristã. Aí eu vou lá, apago. Acabou. Ela tem nome, Mirna cristã, mas está apagada. O que é apagar o Espírito? Não apaguei o Espírito. É uma pessoa sem brilho. É uma pessoa sem luz. Está apagada. Está morta. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você apaga o Espírito da sua vida, você está morto. E aí, irmãos, nós vamos lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim:
vós estava morto nos seus delitos e pecados, e Cristo vos vivificou. O que acontece? Uma pessoa apagada, ela existe? Existe? Uma pessoa apagada? Se você pegar, por exemplo, agora, nós temos luz, sim ou não? Se apagar, vai fazer o quê? Vai ficar o quê? Escuro. É um crente que anda o quê? Na escuridão. Quando você é apagado, você está nas trevas. Por isso que as coisas da luz, ela não entra na sua vida. Por isso que aquilo é muito claro, mas não entra na sua vida. Aquilo é muito nítido, mas não entra na sua vida. Aquilo é muito explicado, mas não entra na sua vida. Porque você é um cristão apagado. Por quê? Porque você não importa. A Bíblia diz, quando o próprio Jesus falou uma coisa interessante, no capítulo 16, versículos 7 e 8 de João, ele diz assim: eu vou e enviarei para vós outro Consolador, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que acontece? Quando nós estamos apagados, nós não estamos importando. Por isso que o pecado vem, não tem luz em nós mais. Paulo está dizendo, não apagueis o Espírito. Não é que você apaga Deus, irmão. É que você para de andar na luz de Deus. Você para de andar no brilho de Deus. Você para de ouvir Deus. Porque ninguém consegue apagar Deus. Mas você se torna apagado. Verso de número 20. Não desprezeis as profecias. O que Paulo está dizendo aqui? Tem duas coisas que nós precisamos entender aqui. E aí nós precisamos ir para a Bíblia. Porque todo cristão histórico, ele não é continuista, ele é estacionista. Ele acredita que não existe mais dons espirituais. Ele acredita que não há línguas, ele não acredita em língua estranha. Ele não acredita. Por que ele não acredita? Porque ele pensa que a Bíblia fechou em Atos dos Apóstolos. Milagre Jesus fez, mas hoje não. Eles são estacionistas, não acreditam. Quem é continuista? É as pessoas que são pessoas da linha pentecostais, renovadas como nós. Eu acredito que Deus batiza uma pessoa com o Espírito Santo. Eu acredito que a pessoa fala em línguas. Eu acredito que a pessoa profetiza. Eu acredito. E eles não acreditam. A linha deles é uma linha mais histórica. A nossa linha já não é uma linha histórica. Então é isso que a gente precisa. Quando Paulo está escrevendo aqui, Paulo está dizendo de duas coisas. O que é profecia? Nós precisamos aprender sobre isso. O que a profecia faz? A profecia, ela faz o quê? Qual é o intuito de uma profecia? Se você acredita que hoje se levanta homens e mulheres que traz uma palavra de Deus profeticamente para você, seja nas escrituras ou seja também verbalizando, que Deus traz uma palavra na vida de um profeta, o que acontece? Tem que ter três coisas. Se não tiver essas três coisas, não há. Tanto naquilo que Deus vai usar a pessoa, e naquilo também que Deus vai usar ela na palavra escriturística. Olha o que está escrito lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 14.
versículo 1, 2 e 3. Precisa ter isso. Precisa ter isso. Se não tiver, não tem como. Paulo escrevendo diz assim: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém entende, porque em espírito fala em mistério. Versículo 3. Mas o que profetiza, tanto profetizar, falando, pregando a Bíblia, que nós acreditamos na palavra de Deus, mas nós acreditamos que Deus pode usar alguém sim, para trazer uma mensagem. Nós acreditamos. Aí ela precisa ter isso. Como eu posso acreditar numa profecia de uma pessoa que traga para mim? Qual o critério que eu preciso usar? O primeiro critério que eu preciso usar: a profecia, seja ela na palavra aqui na Bíblia, ou seja ela um homem ser usado por Deus, primeiro, ela precisa ter edificação. Quando você prega a palavra de Deus, ou Deus usa você para trazer uma palavra. Assim diz o Senhor, Deus usou você ali. O que está trazendo dentro da igreja? Confusão? Não é de Deus. O que está trazendo? Estrelismo? Não é de Deus. O que está trazendo ali? A centralidade é o homem e não Deus. Então não é de Deus. A igreja, ela passa a amar mais a Deus, é de Deus. A igreja, ela está no movimento, não é de Deus. Primeiro critério, edificação. Toda profecia ela precisa edificar, trazer edificação na igreja. A igreja não pode ser uma bagunça. A igreja precisa ter edificação. Eu estou profetizando, mas eu tenho 3 mulheres. Eu estou profetizando, mas quando eu estou na cidade eu tenho um amante. Eu estou profetizando, mas eu não tenho uma igreja e não sou submisso a um pastor. Eu estou profetizando, mas eu não estou debaixo da cobertura de um pastor. Eu estou profetizando, mas eu não sou liderado por um pastor. Eu não tenho um templo para me adorar a Deus. Eu não participo de ceia. Eu não sou dizimista. Sai fora, que isso nunca foi profeta. Primeiro critério, trazendo edificação na igreja ou confusão. Eu vou levar o irmão lá porque ele profetiza. Irmãos, você tem que levar o irmão lá se ele é de Deus. Segunda coisa, por que eu não devo desprezar as profecias? O que eu devo fazer? A segunda coisa, toda profecia, ela precisa ter o segundo critério, verso 3. Segundo critério que ela deve ter: exortação. A profecia, eu preciso de ser exortado. Eu preciso de ser corrigido. Tem pessoas que trazem a profecia para uma pessoa que ele não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso financeiro, e ele traz: o Senhor vai te dar, vai dar nada. Isso é mentira. Ele está no pecado. E não chega não. A pessoa é rebelde. O Senhor mandou te falar que vai te dar nada, vai te dar uns tapa. E você precisa de uns tapa. Esse profeta de meia tigela. E se eu tiver lá, o bambu vai comer em cima dele.
Sabe o que está acontecendo? Aí, irmãos, muitas vezes a gente é histórico. Porque tem coisa que a gente está vendo aí que você entendeu? São coisas que você vai na internet e você fica doido. Porque o que acontece? Aí você não tem base bíblica. Então a pessoa não é exortada. E não vai cumprir. Deus não falou. Deus falou no coração. Deus falou não. Foi coração dele que está falando. Precisa de exortação. Tem que exortar. E às vezes não. Precisa de correção. Não vão corrigir. A terceira coisa, o terceiro critério de uma profecia, que ela precisa ter consolação. Tem momento, se a pessoa precisa de consolo, eu não vou virar para ele, vou falar que ele vai ter um carro, uma casa. Eu vou consolar, vou trazer uma palavra de consolo. Deus traz o consolo, irmãos. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Você não precisa inventar. Deus sabe todas as coisas. Então, primeira coisa, a profecia precisa ter edificação. Segundo, exortação. Terceiro, consolação. Aí você não deve desprezar essas profecias. Agora, profecias, irmão, que está aí, pode desprezar esse negócio. Não tem nada de Deus nisso. E aí, irmãos, aí eu vejo que um reverendo Nicodemos, aí eu vejo que um reverendo, né, você entendeu? Hernandes Dias Lopes, aí eu vejo que eles fazem, porque não adianta, eu sou pentecostal, eu sou fogo, eu sou isso, eu sou repleplé, eu sou não sei, não, você não é nada. Você precisa conhecer a Bíblia, irmãos. Estou pregando Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. E aí, quando a gente olha isso, e a gente começa, às vezes, não entender por quê? Porque a gente erra, porque a gente não conhece. E às vezes a pessoa não conhece, por isso que ela vai errar. Diz assim, o que nós precisamos? Uma igreja para manter o fogo do Espírito. O que ela precisa ter? Ela precisa pôr à prova. Olha para você ver. E aqui, irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Mas ponde tudo à prova. Você pode pôr à prova. Será que esse cara está falando de Deus mesmo? Será que ele está falando? O texto e o contexto. Será que isso é para nós mesmos? Será que ele não está trazendo algo dele no seu coração? Examinai tudo. Reter o que é bom. Você come todo o peixe? Sim ou não? Você come? Ô peixeiro? Você come todo o peixe? Ou você tira o espinho? Se o cavalo come todo o peixe, então você come o espinho, aí você vai morrer engasgado. Examinai tudo, reter o que é bom. Examina tudo. Eu estou pregando aqui agora, examina. Tem verdade de Deus? Eu estou pregando a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus? Eu estou inventando aqui? Tudo que eu estou inventando não vive. Mas tudo que eu estou pregando, que é Bíblia, vive. Examinai tudo, reter o que é bom. Você quer uma igreja que mantém o fogo do Espírito? É uma igreja que examina. Os crentes bereanos, no capítulo 17 de Atos, eles examinavam tudo que Paulo pregava. A Bíblia diz que eles eram o quê? O que eles eram? Os bereanos. Os crentes de Bereia, né? Então é isso. E verso 22. Saia de toda espécie de mal. Saia. Tudo que é mal,
tudo que vai te derrubar, tudo que vai fazer você pecar, tudo que vai fazer você ser rebelde, isso é mal. Saia disso. Ah, pastor, mas é muito amigo meu, mas é mundano. Você está preparado? Ah, pastor, vou namorar, que esse cara é bonito demais. É bonito, né? Pois é. Ele é bonito. Casa com ele. E lá na frente ele vai te dar um pau, para você largar de ser bobo. E aí depois não adianta chorar não, que isso é mal. O que acontece? Se Abel soubesse, e aqui eu vou jogar um negócio e agora eu vou encerrar. Se Abel soubesse que Caim ia matar ele tinha ido para o campo com Caim? Tinha ido? Sim ou não? Você sabe que alguém vai te matar, você vai com ele? Hã? Não vai. Ninguém vai, gente. O mal está ali. Deus está te mostrando que aquilo é mal. E você está fazendo, sabe o que é? Caminhando por aquilo ali. Deus já falou mais de 30 vezes com você que aquilo é mal. E você fala, não, eu vou provar, vou pôr a prova. Vai sim. O couro vai comer. E aí depois não chama Maria da Penha não, meu filho. Pode chamar Maria da Penha, Maria do Penho, qualquer coisa. Que aí o cara pega até a Maria da Penha e dá nela mais um burrai lá. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Entendeu? Não adianta, a gente precisa tomar cuidado. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar com Ele. Ele é maravilhoso na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Eu tenho certeza que Deus falou comigo e com você. Eu tenho certeza que Deus, Ele há de abrir os nossos olhos. Essa palavra é uma palavra, irmãos, que nós precisamos ficar em frente ali e vê-la de novo. E se possível, vê-la de novo, se possível, vê-la de novo. Até aquilo entrar dentro de nós. Porque tem coisa, irmão, que a gente vê, isso não é desse jeito, não. Então vai olhar, irmãos. Por isso que eu estou pregando aqui texto expositivo. Por isso. Para não pegar um versículo isolado e meter o pau aí e falar alguma coisa, né? Então a gente vê, entendeu? Irmãos, histórico, cristão histórico é cristão até muito mais do que os pentecostais. Se eles não acreditam na continuidade dos dons, não quer dizer que eles são cristãos. São zelosos, são cristãos. Tanto que eu citei dois aqui, gigantes na fé, né? Reverendo Nicodemos, do Marquense, né? Professor de lá, e o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é também, né? Pode ouvir que são dois homens de Deus e professores, homens, né? Eu sou bebezinho perto deles, né? Estou engateando ainda. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Glória a Deus. Deixar bem claro aqui, porque senão as pessoas pensam que eu estou falando mal e de maneira nenhuma. São linhas teológicas, mas essas linhas são teológicas, né? A gente é pentecostal, é renovado, então segue. E os históricos seguem, são cristãos do mesmo jeito, para não deixar a base aí, né? Para a pessoa pegar metade da coisa aí, né? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela exposição da Tua palavra. Nós queremos Te louvar. Nós queremos bendizer o Teu nome. Nós queremos glorificar o Teu nome por essa palavra. Senhor, a palavra do Senhor foi ensinada aqui. Lógico, Senhor, que nós não exaurimos todas as coisas aqui, porque o Senhor é uma fonte inesgotável, que não tem como a gente falar tudo aqui, mas a gente falou uma poeirinha, alguma coisinha aqui que a gente falou, mas eu espero, Senhor, que essa pouca coisa que eu falei aqui, possa realmente entrar em nós, e que possamos ser uma igreja que mantém o fogo do Espírito, e que nós possamos, ó Deus, ter a chama do Senhor na nossa vida, que nós possamos ter o calor do Senhor na nossa vida, nós possamos ter a labareda do Senhor na nossa vida, nós possamos, Senhor, ter a paixão do Senhor na nossa vida, e possamos viver
a cada dia como igreja, no meio da pandemia, mas sendo igreja cheia do fogo do Senhor. Não deixa, ó Deus, o fogo do Senhor se apagar na nossa vida, e que a nossa vida possa ser cheia do fogo, não pular, não saltar, nada disso. Ó Deus, é a palavra, é a piedade do Senhor, é o compromisso com as coisas do Senhor, é isso. Porque talvez nós pulamos demais e não servimos o Senhor nada. Talvez nós falamos muita língua estranha e falamos mal dos outros. Nós queremos ser cheios do teu poder, e se puder conciliar, Senhor, o fervor com, ó Deus, com tudo, ó Deus, possamos viver isso. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, se Deus assim quiser, estaremos na terça-feira aqui de novo, com culto de oração, com mais uma palavra de Deus ao seu coração. Eu queria te falar, você pega a questão ali do Facebook, e a questão ali também, principalmente do YouTube, e você compartilhe com pessoas, passa essa mensagem, né? Fala com a pessoa para estar nos seguindo ali, para que a gente possa ter muito mais, né, credibilidade ali no YouTube ali, e também pregar mais palavra de Deus ao seu coração, né? Porque tem muitas coisas que talvez você está seguindo aí. Segue aí o YouTube da igreja aí, você vai ver que bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor por ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti, e conceda sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo de Deus, espalhado no mundo inteiro. Quem crer diz amém. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.